RCV Notícias. Horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCV. Abrimos com os principais tópicos. Boa tarde. O Presidente da República pede resposta pragmática por parte do Estado para facilitar ideias de negócios de imigrantes. Organizações empresariais cabo-verdianas querem parceria mais forte com o próximo governo para garantir um desenvolvimento mais sustentável e justo do país. O Ministro dos Transportes garante que já há financiamento para a expansão do Porto de Tarrafal de São Nicolau. Alerta em Europa que fala de mudanças estruturais nas relações com os Estados Unidos. França busca soberania digital e não quer uma Europa a prestar vassalagem. Toda a informação para acompanhar já a seguir a edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O Presidente da República visitou na manhã de hoje em Paris 2 projetos de investimento desenvolvidos por imigrantes cabo-verdianos. José Maria Neves pede uma postura mais pragmática por parte do Estado no sentido de facilitar a implementação das ideias de negócios da diáspora. O Carlos Santos acompanha a visita e tem os detalhes. Mais do que discursos sobre a integração, o Presidente da República quer ver no terreno exemplos concretos de empreendedorismo e investimento da diáspora cabo-verdiana. Foi com esta ideia que José Maria Neves esteve hoje em Melun, na região de Paris, onde visitou 2 projetos liderados por cabo-verdianos nos setores da imobiliária e da formação profissional. O primeiro contacto foi com uma agência imobiliária criada em 2020 pela empresária Telma Gonçalves, que atua no mercado francês, um investimento que funciona como ponte entre a comunidade imigrada e Cabo Verde. É verdade que é um ramo específico e um ramo que tem sua exigência, mas a mim, por enquanto, tudo se corre bem na Cabo Verde, para morrer alguém que está bate na porta, que também procura informação. Sim, mas, senhor Presidente, tudo é questão da informação. Então, hoje, via o que me aprende, consigo na Cabo Verde, traz para a França também para dar acesso à informação a tudo pessoas que estão ali, a tudo diáspora que querem investir na Cabo Verde, não tem agência, não tem equipas que trabalham justamente para dar aquele acesso à informação para permitir pessoas de bem investir na Cabo Verde. Seguiu-se uma visita a um centro de formação profissional, uma iniciativa de jovens cabo-verdianos que aposta na qualificação como caminho para a autonomia, o emprego e a mobilidade social. Para José Maria Neves, são projetos que mostram o potencial da diáspora e colocam um desafio claro às autoridades cabo-verdianas. No mês no domínio de investimento, ter tipo de uma janela única, que pessoas chegam lá naquela janela, está fazer tudo seus trabalho, tudo seus processos, no sentido de realizar seus investimentos e se manfla não tem que criar condições para não, de forma muito pragmática, procura facilita investimentos que a diáspora quer fazer na Cabo Verde. O chefe de Estado diz ter ficado satisfeito após os contactos com as autoridades da região da Ile-de-France, sublinhando o bom nível da integração da comunidade cabo-verdiana. A nossa comunidade na França está muito bem cotado. Tem problemas que sempre tem, mas que procura resolver. O importante é o nível de integração de diáspora ali. E não tem que conversar, não tem que perguntar qual que é o problema, qual que é desafios, coisa que está a autoridade pode fazer para defender mais interesse de diáspora, e isso é mostrado que a diáspora está bem integrada. Agora, trabalha com as associações, trabalha com os cabo-verdianos, para ter uma mentalidade positiva, para integra cada vez mais, para apoia no desenvolvimento de comunidade onde está. Para fechar o segundo dia da presidência na diáspora em França, José Maria Neves participa hoje num encontro com jovens cabo-verdianos dedicado ao tema As Vozes da Diáspora e as Instituições da República. Chefe de Estado que se encontra de visita à França para cumprir o programa sobre a diáspora e amanhã terá um encontro com o chefe de Estado francês Emmanuel Macron. Associações empresariais cabo-verdianas e a Câmara de Comércio de Sotavento querem uma parceria mais forte com o governo que sair das próximas eleições, de modo a se garantir um desenvolvimento mais sustentável e justo do país. A proposta sai do encontro realizado esta manhã entre representantes destas associações e o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, que é reconduzido amanhã no cargo. O Cândido Amorim Forte esteve presente, tem os detalhes.
A Câmara de Comércio de Sotavento chamou ao encontro a Associação de Mulheres Empresárias de Santiago, a Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde e a Associação das Mulheres Empresárias e Profissionais de Cabo Verde. O tema era a subsistência das organizações e medidas para tomar para enfrentar os desafios atuais que afetam a sustentabilidade dessas organizações. O presidente da Câmara de Comércio, Marcos Rodrigues, que toma posse amanhã para o seu segundo mandato à frente daquela agremiação empresarial, defende que, apesar de o tecido empresarial contribuir direta e indiretamente para o desenvolvimento do país, as organizações que o representam não recebem do Estado o apoio de que necessitam. E que têm dificuldades, por exemplo, de ter uma instalação para poder reunir. Ter dificuldades, por exemplo, de viajar interilhas. Vai ser uma das minhas lutas. Amanhã tomarei posse aqui na Câmara do Comércio de Sotavento como responsável da maior família empresarial nacional e daí também essa minha preocupação persistente de que todas as associações que trabalham para o tecido empresarial nacional devem merecer mais respeito e mais consideração. Basta ver as questões protocolares. As entidades empresariais dificilmente são referidas. É preciso abanarmos alguns fantasmas que possam existir em relação ao entendimento da geração de riqueza, da relação com o tecido empresarial, com os empresários. Estamos à procura, sim, de melhores parcerias com o Estado. É necessário que o Estado de Cabo Verde, assim como faz com todas as outras organizações que o próprio Estado cria essas condições para que eles possam funcionar, mas com o imposto dos empresários e que essas associações que trabalham para os empresários também o possam ter acesso. A presidente da Associação das Mulheres Empresárias de Cabo Verde, Lloyd Monteiro, admite que as organizações representativas das empresas têm o propósito de procurar uma parceria mais forte com o governo que sair das próximas eleições. Quem vier a ser eleito, vamos apresentar a nossa visão, o que é que saiu do encontro e o que é que nós pretendemos fazer. Queremos sim suporte do governo, porque precisamos de uma parceria mais forte entre o público e o privado, porque só assim Cabo Verde consegue desenvolver. Os privados sozinhos não é fácil e o governo também sozinho não consegue. E eu penso que a melhor forma é ter essa parceria muito estreita entre o público e o privado, mulheres, jovens, homens, todos. E só assim penso que podemos ter sucesso. E que Cabo Verde também poderá desenvolver de uma forma mais sustentável e justa. Lloyd Monteiro reconhece que a dificuldade de as empresas pagarem as suas cotas é uma questão que afeta o principal desafio das associações empresariais, que é a sustentabilidade financeira. E o Porto de Tarrafal, em São Nicolau, vai receber brevemente obras de expansão, garantiu o Ministro do Turismo e Transportes, que reagiu às denúncias feitas pelos naturais de São Nicolau após constatarem que a infraestrutura não está incluída no pacote de portos do país, que serão alvo de ampliação. José Luís Sá Nogueira assegurou ainda que o Governo já tem financiamento para viabilizar o projeto, conforme o Rony Brito. Segundo o Ministro do Turismo e Transportes, tudo tem o seu tempo e, conforme afirmou, muito já foi feito no domínio da melhoria das infraestruturas no Porto do Tarrafal. O governante destacou que nos últimos tempos foram realizadas várias intervenções, algumas já concluídas e outras em curso, com impacto direto na segurança e na qualidade dos serviços prestados aos utentes. Com o cais de pesca, como sabe, é um investimento também do governo. O complexo de pesca, que vai criar toda uma cadeia de valores à volta da pesca, conservação de peixe, congelação de peixe, refrigeração do peixe, cria toda uma atividade económica, gera emprego, gera rendimento. Isto é muito bom, isto demonstra que, de facto, o governo tem dado muita atenção aqui ao Porto de Tarrafal de São Nicolau, agora a Garra Marítima, que também vai se lançar o concurso de empreitada final deste mês e 3 meses, 4 meses depois, a adjudicação e o início, portanto, das obras que, como já foi dito aqui, poderá demorar entre 12 a 18 meses. De acordo com José Luís Sá Nogueira, o governo está fortemente empenhado na expansão e modernização do cais na cidade do Tarrafal, um projeto considerado estruturante para o desenvolvimento local e regional. Segundo explicou, trata-se de uma intervenção de grande envergadura que deverá contar com financiamento da União Europeia e que visa não só reforçar a segurança das operações marítimas, mas também melhorar as condições de trabalho dos operadores e oferecer maior conforto aos passageiros. A extensão do porto está também no pipeline do governo. Isto vai ser financiado através da União Europeia, tendo em conta o projeto de Global Gateway, e o governo
portanto, está empenhado, de facto, na extensão e modernização aqui do porto de Tarrafal de São Nicolau. O governante concluiu afirmando que estes investimentos não só limitam apenas ao porto do Tarrafal, mas fazem parte de uma estratégia mais ampla do governo para o desenvolvimento e a requalificação das infraestruturas portuárias a nível nacional. O objetivo, frisou, é promover maior conectividade entre as ilhas, reforçar a coesão territorial e criar bases sólidas para um crescimento econômico mais sustentável em todo o arquipélago. E por falar em transportes, temos a informação de que um aparelho da TACV ontem que ia em São Vicente, os tripulantes declararam Mayday, ou seja, perigo muito crítico. Estamos a apurar mais detalhes sobre este assunto para partilhar com o amigo ouvinte. Deve ir hoje para São Vicente uma equipa da AAC. Contamos ter baixos pormenores ainda neste jornal para podermos informar ao amigo ouvinte sobre aquilo que aconteceu em São Vicente. E o projeto Ação Uma Só Saúde para o reforço da vigilância das doenças transmitidas por vetores em Cabo Verde reforçou a capacidade do país na vigilância e no diagnóstico destas doenças através da formação de profissionais e do fortalecimento das infraestruturas laboratoriais, dizem as investigadoras de Cabo Verde e Portugal. Os resultados foram destacados durante a cerimónia oficial de encerramento do projeto, na qual estiveram a Ministra da Saúde de Portugal e o Ministro da Saúde de Cabo Verde, conforme a Ednea Barros. Financiado em cerca de 240 mil euros, o projeto OneSVEC decorreu entre 2022 e 2025. Segundo Silvânia Leal, coordenadora do Laboratório de Entomologia Médica do INSP e investigadora, apesar do encerramento formal, a iniciativa deixou bases sólidas para a continuidade da vigilância em saúde pública no país. Com esse projeto, o país ficou capacitado em relação aos profissionais de saúde, em relação da instalação da capacidade diagnóstica laboratorial, tanto dos mosquitos como das carraças e como dos flebótomos. Nesse projeto, nós identificamos uma nova espécie de inseto, que é o flebótomos, que está associada à transmissão de agentes patogénicos, nomeadamente parasitas e vírus, mas em Cabo Verde, essa espécie que nós encontramos, de flebótomos, não está associada à transmissão de agentes infecciosos. Esse projeto é no âmbito das três saúdes, saúde animal, ambiental e também a saúde humana. O projeto termina o projeto em si, mas as atividades, os desenvolvimentos, a vigilância continua, sobretudo com os ganhos que se obteve através desse projeto. A iniciativa resultou de uma cooperação entre o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge de Portugal, tendo a investigadora Rita Souza destacado os benefícios mútuos dessa parceria. Foi essencialmente também partilharmos esta nossa experiência e que tem tido um valor enorme para identificar, por exemplo, a entrada de espécies exóticas e que podem ser vetores, por exemplo, destes vírus, do dengue, do chikungunya e de outros vírus, e portanto esta partilha técnica para nós também foi muito importante. Quando se faz um projeto de colaboração, é um projeto de aprendizagem mútua e de partilha de experiências, portanto. A investigadora Rita Souza acrescentou que o projeto também incluiu um inquérito seroepidemiológico para avaliar a exposição da população cabo-verdiana a vírus como dengue e zika, cujos resultados preliminares indicam maior exposição na Ilha de Santiago, informação que considera relevante para apoiar decisões das autoridades de saúde. O encerramento do projeto OneSVEC esteve a cargo dos ministros da Saúde de Portugal e de Cabo Verde. Ana Paula Martins destacou que a iniciativa reforçou a cooperação e a capacidade de Cabo Verde para prevenir e controlar doenças transmitidas por vetores, enquanto Jorge Figueiredo enfatizou que o projeto fortaleceu a vigilância e a resposta integrada de saúde no país. E o Presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, Fogo, anuncia a construção da sede municipal da Proteção Civil, ainda no decurso deste ano 2026, a profissionalização dos bombeiros voluntários da Corporação dos Mosteiros e também é outra medida de política anunciada por Fábio Vieira, que foi ouvido pelo Nilton Pires. O autarca mosteirense defende a necessidade de ter um serviço municipal de proteção civil capaz de responder às demandas do município. Para isso, a variação liderada por Fábio Vieira tem na agenda para este ano um projeto de modernização do Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros Voluntários. Nossa também, portanto, edifica a sede municipal de proteção civil e bombeiros como forma de dotar o município de meios, de equipamentos para responder com
mais celeridade, com mais assertividade, situações de catástrofe a nível de Mosteiros. A sede municipal da Proteção Civil de Mosteiros vai ser edificada na localidade de Queimada Atrás. O projeto já está elaborado. Não se fala de um investimento de aproximadamente 10 mil contos e já no início esse processo também de mobilização de recursos. Não nos defende, mas sendo o fogo uma ilha vulcânica, é urgente não tem ali na Fogo um serviço regional de proteção civil à altura daquilo que demanda-se que não tem em matéria de proteção civil. Portanto, não se terá espaço a nível de município, mas não acredita, mas se tudo corre dentro do expectável, ainda no decurso desse ano, não tem inicia a construção de sede municipal de proteção civil, também ser uma infraestrutura moderna que está garantir que as melhores condições para Mosteiro, para a nossa corporação de bombeiros voluntários responder com maior celeridade e eficácia a situações de emergência social. Perguntado sobre a profissionalização dos bombeiros voluntários, Fábio Vieira diz que a Idilidade já iniciou este processo e que vai alargar a base com o recrutamento de novos efetivos. Basta não jogar para a corporação de bombeiros voluntários ali no município, onde são profissionais da Câmara Municipal de Mosteiro. É uma forma que não acha de também no início esse processo de profissionalização. Mas é claro que não tem que alargar a base, portanto está na nossa agenda e nós também trabalha para também no decurso desse ano não aumenta o número de efetivos da Corporação de Bombeiros, profissionalizando alguns deles. Declarações de Fábio Vieira, à margem da entrega simbólica de uma viatura ligeira de combate a incêndios à Corporação de Bombeiros Voluntários de Mosteiros. O equipamento foi doado pela Associação de Bombeiros Voluntários e a Câmara de Anadia. Perspectivas de novos e melhores meios para os bombeiros voluntários nos Mosteiros. E os órgãos que integram o Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários foram impulsados hoje pela Ministra da Justiça. Trata-se dos Conselhos Geral e Diretivo, sendo este último presidido por Simão Santos, que desfraldou as bandeiras do leque de ações de que o novo órgão dedicado à formação dos magistrados e agentes da Justiça se vai ocupar. A Justiça é estandarte e pilar fundamental de uma sociedade de Estado de Direito democrático. Por isso, além de dever ser atempada e objetiva, precisa ser ministrada de forma particularmente justa a todas as pessoas, o que só se materializa amplamente através de uma cultura arraigada de formação inicial exigente e contínua dos profissionais do setor, virada para esses propósitos. Só assim, para além da quantidade e qualidade já existentes, teremos o ensejo de dar um ambicionado salto de veras qualitativo e cada vez mais objetivo, de olhos postos na excelência, o que se espera e é chegado o momento de ser empreendido e cultivado entre nós, por todos. Portanto, estas serão as bandeiras a serem desfraldadas nas formações do SES, tudo em prol de uma justiça cada vez mais humana e de elevada qualidade. Por seu lado, o Presidente do Conselho Geral, Bernardino Delgado, admitiu que este novo organismo vai permitir a adoção de medidas que terão impacto direto na eficiência da Justiça. Desde logo, permitirá a estipulação de prioridades de formação, a fixação de objetivos de cada formação, a definição de conteúdos programáticos, a previsão da duração, a calendarização das atividades formativas, a antevisão do impacto orçamental, a seleção do universo subjetivo dos beneficiários de cada formação e a forma de avaliação das ações de formação. Já a Ministra da Justiça, Joana Rosa Amado, chamou a atenção dos membros do Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários para as tarefas que os esperam, visando a criação de uma instituição talhada para formar magistrados e agentes do setor. Compete-vos definir linhas estratégicas, modelos pedagógicos, parcerias institucionais e padrões de excelência que servirão de referência ao sistema judicial cabo-verdiano de hoje em diante. O vosso trabalho será determinante para afirmar o SES como um centro de referência nacional e regional
capaz de dialogar com instituições congêneres internacionais, sem perder de vista a realidade, as especificidades e as necessidades do nosso país. Com a entrada em ação do Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários, os magistrados cabo-verdianos já não terão de se deslocar ao Centro de Estudos Judiciários de Portugal, que já formou mais de 90% dos magistrados cabo-verdianos. E o condicionamento de vistos pelos Estados Unidos da América não é bom para o futebol e a FIFA deve clarificar a situação junto da administração norte-americana o mais breve possível, adverte o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, à margem da assinatura de 3 protocolos que aconteceu hoje na praia. O dirigente máximo do futebol nacional reconhece que a suposta impugnação dos resultados eleitorais na Federação poderá atrapalhar a preparação para o Mundial e a participação da seleção feminina de futebol na CAN. O José Antônio dos Reis falou com o dirigente da Federação. Por agora, Mário Cimeiro, presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, afirma que a participação inédita da seleção de futebol masculina no Mundial deste ano está a decorrer dentro da normalidade. Cimeiro até anuncia a intenção de jogos de preparação nos Estados Unidos e em Portugal. Temos aquela equipa que nós criamos para o Mundial. Vamos ter a participação na FIFA Series na Nova Zelândia já no mês de março. Depois também vamos ter um jogo na Europa, possivelmente em Portugal, e estamos também quase fechados com um jogo nos Estados Unidos, na zona de Providence. Portanto, isso que é para também agradecer e cumprimentar a nossa grande diáspora nos Estados Unidos. As questões técnicas estão sendo trabalhadas, portanto, pela nossa equipa técnica, portanto, está tudo a correr na normalidade. No que tange às medidas restritivas de visto de entrada nos Estados Unidos da América, preocupa a Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Mário Cimeiro considera que não faz sentido impedir os adeptos de apoiar as suas seleções no Campeonato do Mundo e apela à celeridade por parte da FIFA no esclarecimento da situação. É uma preocupação de todos que estão neste momento no Mundial. E a FIFA está ciente disso. A FIFA terá que dialogar com a administração dos Estados Unidos, que é para ver o que é que se pode fazer, porque não faz sentido que uma equipa esteja no Mundial e os seus adeptos sejam impedidos de lá irem apoiar a equipa. Não faz sentido, isso não é futebol. Portanto, a FIFA terá que resolver isso. Há alguma movimentação, sobretudo por parte de alguns países da Europa, e espero que as coisas se resolvam a bem do futebol e a bem da Copa do Mundo. Isto não se coloca a nível dos jogadores? Está a falar só dos adeptos? A nível dos jogadores não haverá problemas em relação à entrada nos Estados Unidos? Não, eu acredito que não. Isso seria ridículo. Seria ridículo porque quem vai jogar são os jogadores e não podem ser impedidos de... Estamos em contacto permanente com a FIFA. Esperemos que a situação se clarifique o mais breve possível, porque depois de tanto trabalho agora termos esta situação de condicionamento de vistos ou impedimento de vistos não é bom para o futebol. Mário Cimeiro reconhece que a contestação da eleição interna na Federação Cabo-Verdiana de Futebol poderá também condicionar a preparação da participação CAN feminina e também da seleção na Copa do Mundo de Futebol. Repara, acaba sempre por condicionar, porque quando devemos estar focados exclusivamente na preparação do Mundial do CAN feminino, que temos agora, já iniciamos a preparação do CAN feminino já no mês de fevereiro, portanto está programado a partir de 24 de fevereiro, temos já jogos fechados da nossa seleção feminina, há muita coisa que terá que ser feita, temos agora o futsal também, quer dizer, isso acaba sempre por condicionar, não é? As pessoas têm que entender que é importante concentração, é importante serenidade, a bem de Cabo Verde. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol rubricou hoje 3 protocolos, uma com a Fundação Carlos Albertino Veiga para apoiar a Federação Cabo-Verdiana de Futebol na criação de uma fundação de futebol, um segundo protocolo com a Fundação Caridade dos Chineses em Cabo Verde em relação à regulação e venda das réplicas dos equipamentos da Seleção Nacional, e também a Fundação Caridade dos Chineses vai oferecer um autocarro executivo para a Seleção
Federação Nacional e um terceiro protocolo com a CEGID Primavera, no sentido de apoiar a Federação e as associações regionais na melhoria da gestão interna. Obrigado, Antônio dos Reis. 13 horas mais 25 minutos, sensivelmente. Vamos agora em direto a Kigali, Ruanda, onde está o Bem-vindo Neves, que está a acompanhar a Seleção Nacional de Handebol, que entra em campo daqui a pouco tempo para defrontar a poderosa seleção do Egito. Bem-vindo, boa tarde. Qual o ambiente que se vive neste momento? Ora viva, boa tarde, António Lima. Neste preciso momento, juro que é audível, está a ser entoado o hino nacional, o Cântico da Liberdade, o que significa que dentro de instantes, cerca de 4 minutos, vai arrancar este jogo entre Cabo Verde e Egito. É a primeira meia-final e a equipa que vencer vai ser a primeira a avançar para a final desta edição 2026 do Campeonato Africano de Handebol. Cabo Verde, que tem aqui uma missão complicada diante da melhor seleção da atualidade em termos de handebol, mas tudo é possível, recordando que é uma espécie de reedição da final de há 4 anos, em 2022, quando estas duas seleções se encontraram na altura na final do Cairo, Egito, e a formação do Egito venceu na altura por 37-25. Pelo meio também houve um duelo no ano passado, no Mundial 2025, com diferença de 7 golos para os egípcios, venceram por 31-24. Hoje é o terceiro duelo entre estas duas seleções no espaço de 4 anos e vamos esperar que seja desta vez que a seleção nacional consiga vencer pela primeira vez o Egito. Está tudo a postos então para, aqui nesse pavilhão BK Arena, no centro de Kigali, termos o início da partida num momento em que as duas seleções estão a se cumprimentar e vou tentar aqui muito rapidamente tirar umas palavrinhas à presidente da Federação Cabo-Verdiana de Handebol, que está aqui nas bancadas, Ângela Almeida. Boa tarde, juro que é um momento muito especial para si, até porque é a primeira vez, na qualidade de presidente da Federação Cabo-Verdiana de Handebol, que a nossa seleção está na CAN e realmente a intenção é chegar à final. A intenção é chegar à final, estamos de parabéns, Cabo Verde está de parabéns, os nossos meninos, os nossos jogadores estão de parabéns, agora vão enfrentar Egito, que é o maior desafio que tem, mas são os valores que temos, eles vão ganhar esse jogo. Se não ganharem, também temos as próximas disputas para fazer. E a próxima disputa, se Cabo Verde não vencer, será a luta pelo pódio, a luta pelo terceiro lugar. Mas vamos focar então neste jogo. Se Cabo Verde ganhar, irá para a final pela segunda vez em 4 anos. Recordando que só em 2020 Cabo Verde começou a participar nos campeonatos africanos e de lá para cá não falhou uma edição. São 4 presenças consecutivas e, atenção, que já garantiu a presença no Mundial. Hoje, em jeito de rodapé, antes deste jogo, estiveram a defrontar Angola e a formação de Marrocos. Angola venceu 27-20 e vai amanhã disputar o último lugar que dá acesso ao Mundial. Se vencer a Nigéria, então teremos 2 seleções do Spalop no Mundial de 2027. Tudo apostos para o arranque deste Cabo Verde, Egito, meias finais da CAN 2026, mas logo vamos ter a segunda meia-final entre Tunísia e Argélia. Obrigado, bem-vindo Neves, direto do Ruanda, Kigali, e boa sorte, Cabo Verde. Já temos 13 horas mais 28 minutos e meio e as recentes tensões com os Estados Unidos da América sobre a Groenlândia são um alerta estratégico para toda a Europa, afirmou ontem Emmanuel Macron, ao lado da primeira-ministra dinamarquesa e do primeiro-ministro da Groenlândia. O objetivo da reunião era enviar um sinal político claro de apoio europeu face às ambições imperialistas do presidente norte-americano Donald Trump sobre a Groenlândia. No centro das discussões estiveram a segurança e o desenvolvimento económico e social da Groenlândia, bem como a necessidade da Europa reforçar a sua soberania estratégica na região do Ártico. E por falar em soberania, Emmanuel Macron quer também que o seu país, França, alcance a soberania digital. Para tal,
começou por ordenar a suspensão do uso de aplicativos para reuniões virtuais como Zoom e Google Meet, que são propriedades de empresas tecnológicas norte-americanas. Macron não quer que nenhum ministério ou outra entidade pública francesa use esses aplicativos com receio de espionagem ou interrupção de serviço. Os funcionários públicos da França começarão a realizar videochamadas através da plataforma Visio, cuja infraestrutura foi desenvolvida pela empresa francesa Outscale. No final do ano passado, o presidente francês declarou que a Europa não podia ser um vassalo tecnológico dos Estados Unidos da América e também da China, apelando aos países que compõem a União Europeia que deem preferência a plataformas e soluções tecnológicas europeias. A política de Donald Trump está a provocar muita fricção nas relações entre a Europa e os Estados Unidos da América, segundo a alta representante da União Europeia para a política externa, Kaja Kallas, que diz que as mudanças são estruturais e não apenas temporárias. A dirigente alerta por os perigos da externalização da segurança numa nova era de política baseada no poder coercivo. As tensões foram atenuadas por um acordo quadro sobre a segurança do Ártico, cujos pormenores continuam a ser discutidos. A alta representante da União Europeia para a política externa disse que é necessário ser claro e assumir que os Estados Unidos vão continuar a ser parceiro e aliado da Europa, mas a Europa precisa de se adaptar às novas realidades, pois o velho continente já não é o principal centro de gravidade de Washington. Kaja Kallas defende que a Europa tem de dar um passo em frente, pois nenhuma grande potência na história alguma vez subcontratou a sua sobrevivência e sobreviveu. No seu discurso, apresentou um panorama sombrio da situação atual, classificou a Rússia como uma grande ameaça à segurança europeia, a China como um desafio a longo prazo e o Médio Oriente como uma região completamente imprevisível. Já temos 13 horas mais 31 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Não sei antes dizer que ontem uma aeronave ao serviço da TACV, que estava em São Vicente, nas imediações, a tripulação declarou Mayday, Mayday e fez uma aterragem de emergência. Mayday, que é o sinal internacional de socorro mais grave usado em comunicações de rádio por pilotos e marinheiros, indicando perigo iminente e necessidade imediata de ajuda. Basta fazer uma consulta na internet, que a inteligência artificial responde isso, repetir 3 vezes para evitar confusão com outras mensagens de rádio, que representa a necessidade de assistência imediata e indica que a tripulação, passageiros, estão em risco de vida. Foi o que aconteceu ontem num voo de uma das aeronaves ao serviço da TACV, e uma equipa da TACV deve ir no início desta tarde para a equipa de manutenção, deve ir para São Vicente para ir verificar o que é que efetivamente aconteceu. Ao que tudo indica, um falso sinal de incêndio num dos motores da aeronave, o que não se verificou, mas a aeronave transmitiu, os aparelhos emitiram o sinal de que havia incêndio num dos motores, o que não se verificou. Por isso, o piloto, o comandante, declarou Mayday, Mayday, e houve uma aterragem de emergência. E esta manhã, em consequência, certamente na sequência disso, com esta aeronave paralisada, houve o cancelamento de um voo para a Ilha do Sal e também nesta manhã o cancelamento de um outro voo para São Felipe. Oxalá tenhamos mais pormenores daquilo que efetivamente aconteceu, para que os pilotos tivessem observado nos painéis de controle da aeronave a informação de que um dos motores do avião estaria em chamas. Assim sendo, vejamos agora como é que está o movimento aeronáutico neste momento. Temos no arquipélago, para já não temos nenhum voo doméstico neste preciso momento. Temos o aparelho da TAP que já deixou o aeroporto da Praia, já está no ar. A aeronave vai para Lisboa e deve aterrar na capital portuguesa por volta das 18 horas mais 25 minutos. Para São Vicente vai um aparelho da TUI, vem de Amsterdã e deve aterrar daqui a pouco às 14 horas mais 15 minutos. Na Boa Vista, deve chegar na Boa Vista daqui a pouco um aparelho da TUI, vem de Birmingham, Reino Unido, por volta das 13h40 estará no aeroporto de Salrey. Deixa a Ilha do Sal o aparelho da Transavia, que vai para Paris e deve lá chegar por volta das 8 horas mais 52 minutos. Não vejo mais nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte. Assim, um aparelho da Neos que vem de Verona, Itália, e vai para Boa Vista às 2 horas e 28 minutos, sensivelmente estará no aeroporto de Rabil. Pela via marítima, neste momento, o que é que temos a navegar? O Criolla não está a navegar,
Mulheres chegou já ao Porto de Furna, na Ilha Brava. Daqui a pouco deverá fazer uma viagem para o Porto de Val dos Cavalreiros, depois vir aqui ao Porto da Praia. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Para esta quinta-feira, 29 de janeiro, o sol despontou às 7 horas 2 minutos mais 3 segundos e o Porto Sol será às 18 horas 31 minutos mais 13 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, vai sair pelo nordeste daqui a pouco às 15 horas mais 9 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 9 horas e 9 minutos e a seguinte será às 22 horas mais 10 minutos e a primeira pré-bar aconteceu às 3 horas e 1 minuto e a seguinte será às 15 horas mais 45 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 20 horas e 58 minutos até as 22 horas e 58 minutos. Ainda em relação à pesca, os dados apontam que amanhã será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 9 horas e 31 minutos até as 11 e 31, ou então das 22 horas e 1 minuto até as 0 horas e 1 minuto. Amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 10 horas e 17 minutos e a seguinte será às 23 horas e 12 minutos. E a primeira pré-bar será às 4 horas e 19 minutos e a seguinte vira às 16 horas e 49 minutos. Já temos 13 horas e 35 minutos. Recordemos os títulos. Dissemos que o Presidente da República pede resposta pragmática por parte do Estado para facilitar ideias de negócios de imigrantes. Organizações empresariais cabo-verdianas querem parceria mais forte com o próximo governo, para garantir um desenvolvimento mais sustentável e justo do país. O Ministro dos Transportes garante que já há financiamento para a expansão do Porto de Tarrafal de São Nicolau. Alerta em Europa, que fala de mudanças estruturais nas relações com os Estados Unidos da América. A França busca soberania digital e não quer uma Europa a prestar vassalagem. Foi assim o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.